Fala turma, tudo bem? Estamos começando mais um Pode Isso Max e hoje mais um convidado muito legal, muito bacana, um cara sensacional que eu tive o prazer de conhecer aqui nos mundos dos negócios aqui fora e que eu não pensei duas vezes em convidá-lo para participar do Pode Isso Max, justamente porque ele tem muita bagagem no universo que está em voga, né? Seja nessa questão de reforma tributária, sucessão, a planejamento familiar, enfim, tantas outras frentes que a gente vai trocar uma ideia muito legal. E eu não vou apresentar o Leandro, quem vai apresentar o Leandro é ele mesmo, né? Mas eu gostaria que vocês desde o começo ficassem atentos, ligados, porque vai vir muita dica legal, muita novidade, para a gente se atentar nesse fim de ano, né? Desse fim de 2025 para 2026. Então é importante que a gente leve essa informação não só para nós, mas para quem a gente acredita e tem certeza que isso possa ser relevante. Beleza? Então, Leandro, seja muito bem-vindo ao Pode Isso Max. Tudo bem, Max? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Sejamos atemporais. Exatamente. Eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho de quem é Leandro, o que o Leandro faz. Joia. E aí a gente desenrola a nossa conversa. Eu sou contador de formação, né? Trabalho há uns bons 16 anos na área aí já, passando por vários setores, desde a contabilidade tradicional, trabalho interno em empresas. E atualmente a gente está com duas vertentes de atuação, que é a Rockfile Contabilidade, e temos um braço dela que é focado em sucessão, que é sucessório, focado em planejamento patrimonial e holding familiar, né? Tentando diversificar os produtos que entregamos já para os nossos clientes na contabilidade, e a gente viu uma oportunidade de expandir para o pessoal de fora também ter acesso a esse serviço que tem trazido bons resultados para os nossos clientes. Bacana. E diante disso que você faz, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história no universo da contabilidade e depois a gente vai começar a migrar para o que você acabou de citar, que é o nascimento da Sucessório e o que ela oferece para o mercado. Joia. Né? Como é que nasceu Leandro no mundo da contabilidade? Eu fui formado em contabilidade muito tempo atrás, relativamente muito tempo atrás. Eu me distanciei dela um tempo, fui trabalhar na indústria, trabalhei durante 10 anos na área financeira de uma indústria. Chegou um momento, isso em 2014, mais ou menos, 2012, eu comecei a diversificar, atuando dos dois lados, e iniciei a contabilidade, me preparando para sair da indústria. Entendi. Mas isso demorou pelo menos uns 6 anos ainda. Em 2017 eu me desvinculei da vida de CLT e decidi empreender de forma contínua. Daí a Rockfile começou a sua carreira de forma contínua e está aí até hoje. Temos uma carteira bacana, atendemos bastante clientes aqui no Vale, São Paulo. E em 2021, com tudo que aconteceu com a pandemia, houve uma procura muito grande em relação à holding familiar, a sucessão. Até, infelizmente, muitas pessoas perderam pessoas queridas, muitas pessoas entraram no problema do inventário nessa época. E a gente viu que a gente tinha ferramenta e conhecimento para ajudar não só os nossos clientes, como pessoas de fora. Daí eu comecei a abrir esse leque, até que no começo do ano passado, a gente fundou a Sucessório como uma ação independente, com foco exclusivo na holding, para não se confundir com a contabilidade, apesar de ambos andarem juntos aí para entregar com qualidade todos os projetos. Bacana. E a gente entende que a pandemia ela ensinou muita coisa, né, para muita gente, e ela fez nascer muitas empresas, né? Sim. Por conta da necessidade mesmo. E você percebe que realmente isso foi por conta da pandemia? Essa questão da preocupação da blindagem patrimonial, da holding e etc e tal? Sim, muita gente não tinha, como muitas pessoas perderam, por exemplo, o patriarca, a matriarca de uma forma muito rápida, eles estavam despreparados. Sim. Tanto para arcar com o inventário, que é um processo muito custoso e às vezes doloroso para a família, quanto por não ter preparo nenhum. Muitas vezes o inventário ele deixa a família sem liquidez para viver, enquanto não resolve aquele imbróglio. Sim. Então houve uma procura muito grande, tá? O que fez com que nós diversificássemos em duas frentes, porque não estava dando conta.
Olha só. E entrando nesse universo um pouquinho, só para dar uma introdução para quem está assistindo, sobre inventário. Muita gente só vai de fato se preocupar com o inventário quando alguém falece. Exatamente. Né? Ah, meu avô morreu, meu pai morreu, enfim, alguém da família morreu, e que é aí que eu vou começar a me preocupar com o inventário. E é uma grana. Vai uma grana. Vai uma grana. Dependendo do nível de patrimônio e tudo mais, né? Um inventário hoje legal, vamos tratar assim, onde não tem brigas, tá, todos os bens da família estão corretos, tudo organizado, vai consumir em média de 12% a 16% do patrimônio que está sendo inventariado. Sim. Então é um terceiro, um novo herdeiro ali na sucessão. Sim. Tá? Para uma divisão dos bens. E é uma judiação. Sendo que todo esse problema de inventariar é um momento ruim para a família, psicologicamente. Você vai arrumar mais um problema financeiro ainda para eles tratarem nesse período, que poderia ter sido evitado. Tá? Sim. E um custo muito menor, inclusive. Então você economiza com problemas e economiza financeiramente. E ninguém pensa nisso, né? E aí, por isso que eu disse no começo que a gente vai trazer muito conteúdo legal, muitas dicas, porque a gente realmente, em vários pontos, a gente deixa... O português, claro, na hora que a água bate na bunda que a gente vai correr atrás. Exatamente. E aí entra sucessório, entra esse trabalho que o Leandro faz. E o Leandro, e depois eu queria que você falasse um pouquinho de como a Successorium faz, de como você faz, inclusive com parcerias com advogados, né? Exatamente. Porque eles que estão nessa linha de frente ali para também atuar nessa questão de inventário, né? Isso, muitas vezes o advogado, ele tem um cliente que tem essa necessidade, mas, por exemplo, nós, dentro da Successorium nós entregamos vários tipos de produto. Tá. A holding é o nosso carro-chefe, mas às vezes a família não precisa de uma solução tão robusta para resolver um problema de sucessão. Ok. A gente direciona o que é melhor para a família, tá? E tanto em custo quanto burocracia. Tá. Então, muitos advogados têm um cliente, que é um cliente recorrente dele, e tem essa necessidade. E às vezes, às vezes não tem tempo, ou então falta uma parceria contábil. Se a gente estiver falando de holding, a contabilidade ela é necessária. Sim. Então, nós complementamos o que o advogado precisa com a técnica contábil e todo o nosso know-how. Sim. E aí a gente consegue, de fato, entregar... A gente, nesse sentido, né? Entregar algo envelopado pro cliente, né? E aí esse processo de inventário não fica doloroso quando perde alguém, porque já está mais ou menos organizado. É um luto só, a gente costuma falar. Ele vai ter o luto daquela perda do ente querido. Ele não vai ter que lutar agora também com a burocracia estatal para alcançar aquilo que é por direito dele. Sim, sim. E, Leandro, explica para nós de uma forma para leigo entender o que é sucessão, o que é uma holding, para a gente conseguir explanar sobre isso aí lá na frente. O patrimônio geralmente está no nome dos pais. Com o falecimento dos pais, para que para os herdeiros, os filhos, acessem esse patrimônio, é necessário uma autorização judicial. E essa autorização vem via inventário. Tá? Hoje, o inventário ele tem duas formas de ser feito, é o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial é mais prático, um pouco mais econômico, sim, mas mesmo assim oneroso. E o judicial é quando existem problemas para serem resolvidos. Um credor que está lá fora, que pode se habilitar no processo, uma briga em família sobre como vai ser a divisão dos bens. Então, você abre uma porta de problemas que você poderia ter evitado. Tá. E é uma necessidade, não tem como. Se hoje você, como patriarca da sua família, falece, os seus herdeiros, sua esposa, seus filhos, salvo algumas exceções de aplicações ou liquidez imediata, eles vão ter que inventariar para acessar o patrimônio, senão ficar lá parado, sob risco de multa, fora a despesa do inventário. Tá? Então, é bastante complicado ter esse herdeiro extra para conseguir receber o que já é da família. Tem algum case assim que você consegue exemplificar para nós? Pode ser um case mais simples, um case mais complexo desse formato que você acabou de citar, né? Tem vários, na verdade. Tá? A gente tem um caso relativamente recente, onde os pais eles têm um patrimônio interessante e um dos filhos
ele não concorda, ele tá em briga constante com os outros irmãos. Tá. Quando você tira a sucessão do direito de família e traz para o direito empresarial, você coloca uma série de regras que norteiam a relação entre os herdeiros e evita brigas desnecessárias. Interessante. Tá? É algo que perdura, o desejo dos pais dura enquanto aquele patrimônio existir. Entendi. Algo que não é válido no inventário. Então, como esse meu cliente ele entende que esse filho vai dar problema no futuro, ele já organizou toda a estrutura. No caso dele, foi uma holding que foi utilizada, porque era um patrimônio expressivo. E ele colocou regras de o que pode ser vendido, como vai ser vendido, quem usufrui do quê. Ele blinda a regra. Ele impõe regra. Quando eu recebo... Qual que é uma questão importante? Quando você é inventariado, quem recebe a posse total do bem. Quando eu faço a sucessão em vida, eu estou doando. E quando eu dou, eu coloco regra. E ela tem que ser seguida. Essa que é uma dos grandes gatilhos que nós colocamos na holding, por exemplo, para garantir controle mesmo depois do patriarca e a matriarca não estarem mais aqui. Você falou de um, vamos chamar de um volume de patrimônio, né? Um patrimônio interessante, como você usou o termo. A holding só se aplica... Ela tem um mínimo para começar a pensar numa holding? A holding não tem um mínimo. Tá. A gente tem que entender se ela é a ferramenta para aquela ocasião. Ok. Tá? Eu posso ter, por exemplo... Esse é o caso de ontem. O meu cliente ele tem um patrimônio a valor venal. A gente pode entrar no mérito do venal depois. Tá. Avaliado em 1,4 milhões. Ok. Ele tem 8 herdeiros. Dentro da nossa estratégia, que está sendo elaborada lá pela nossa equipe, provavelmente não vai precisar da holding. A gente vai conseguir fazer doação direta com proteções equivalentes à de uma holding. Tá? Não preciso burocratizar para ter economia. Entendi. Agora, se ele tivesse um herdeiro, aí eu já talvez trouxesse para a realidade da holding para viabilizar a sucessão a um custo muito menor. Entendi. Então, depende muito do ecossistema familiar para a gente definir qual vai ser a ferramenta que mais se adequa para eles. Tá. Esses dias nós tivemos um episódio com o Dr. Carlos falando sobre tudo, né? Inclusive, sobre tudo é muita coisa, né? Não dá tempo em uma hora pra gente conversar sobre tudo. Mas a gente conversou bastante sobre o universo que ele tá atuando, né? Na parte de previdência. E ele encontra, em muitas ocasiões, alguns casos onde o familiar está entrando com algum processo, né, de aposentadoria ou por incapacidade ou N situações de uma pessoa que tenha alguma deficiência, né? E eu acredito que no seu universo também tenha muito a ver com isso. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que eu estou formatando para a gente fazer essa conexão, que eu acho que é interessante para quem está assistindo, puxando o gatilho do outro episódio. Se eu tenho, por exemplo, um filho ou alguém da minha família que possa ser meu único herdeiro e eu sei que ele tem ele é incapaz. Alguma questão de incapacidade, como que eu consigo blindar esse meu patrimônio e garantir para esse incapaz uma qualidade de vida, já que possivelmente os responsáveis por ele já não estarão mais aqui e ele não tem, né? Sim, nesse caso, você consegue organizar a sucessão ou direto ou por holding, e nós estabelecemos no caso do falecimento dos pais, quando existe um incapaz, ou alguém tem a tutela dele, sim, ou ele fica tutelado do Estado. Geralmente estabelece quem vai ter a tutela dele antes do falecimento dos pais. Sim. Quando nós montamos uma holding, por exemplo, para esse tipo de estrutura familiar, nós já definimos regra, obrigações de alimentar, para que o administrador da estrutura empresarial que abriga a holding mantenha o herdeiro real, sim, desse patrimônio nas suas necessidades básicas, saúde, educação, residência, exatamente. Etc. Tá? Então, também é possível dentro de uma estrutura empresarial, mas é um pouco mais delicado. Mas é possível também implantar nesse sentido. Legal. Certamente, eu tô puxando esse assunto porque certamente quem assistiu o outro episódio, a gente falou um pouquinho sobre isso.
E aí eu quis entrar nesse universo porque hoje a gente percebe com o aumento do diagnóstico, né? E essa questão de incapacidade, principalmente de crianças, né? Sim. Né? Então, por isso que eu quis te fazer essa pergunta. Mas beleza, agora a gente está falando desse quase fim de 2025 para o start de 26, né? E o cenário para quem... Vamos entrar em questão de planejamento, né? Esse planejamento de sucessão, planejamento familiar, enfim. Esse cenário vai mudar muito desse fim de ano para o ano que vem? A gente tem a iminência da reforma tributária. Tá, e já a gente vai conversar sobre isso. Joia. Beleza. Ela vai afetar, basicamente, a base de cálculo dos inventários e das sucessões. Tá. Tanto holding quanto o inventário tradicional. Uhum. Então, existe sim. A gente teve um aumento da procura do dia 10 do mês passado, mais ou menos, para cá, que foi quando foi aprovado o PLP 108, que trata disso. Tá. Porque a partir de janeiro, a tendência para alguns estados é que mude a base de cálculo da sucessão, tanto em vida quanto pós-morte. E hoje nós temos no estado de São Paulo, é um dos estados que tem que eu mais faço sucessão hoje. Uhum. Eu consigo organizar uma doação pelo valor venal, valor que a prefeitura estima, que nem sempre está próximo do valor real de mercado. Okay. Mas foi aberta dentro do PLP, ele prevê que será avaliada a valor de mercado. O que, além de burocratizar uma doação, tende a tornar muito mais caro. Uhum. A gente tem a previsão da criação de um banco de dados nacional de imóveis, que é o CIB, o CPF da casa. Uhum. Ele vai estabelecer valores padrão para todos os imóveis. Não tem uma previsão das prefeituras utilizarem, mas a informação vai estar lá. E a tendência é que todos esses processos sejam encarecidos dali em diante. Uhum. Tá? Entendi. Todos os estados ainda vão se recuar nesse sentido, precisa de lei própria. Muitos não começaram a se mover nesse sentido, então ainda tem tempo. Mas a gente está falando de São Paulo, nós estamos em São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, né? Então acaba que tudo acontece aqui antes. É que São Paulo tem postergado há muito tempo isso. Uhum. Porque eles têm um projeto de lei, se eu não me engano, 2023, que está parado, prevendo o aumento da alíquota do ICMD, que é o tributo que incide sobre a sucessão. E está parado. Então a gente tem 4% hoje, é um dos menores do país, e tem funcionado bem. Mas a tendência é que isso acabe. Tá. E aí fazendo esse contraponto com essa questão da reforma tributária, né? Que vai... Só mudança para o ano que vem. O que vai impactar? O que você enxerga que... Grandes mudanças dessa reforma, de como nós estamos hoje para o que vai acontecer? A gente tem duas reformas. Nós temos a do consumo, tá, e temos a da renda. A da renda aprovou recentemente, que vai ter novos níveis de isenção e novos níveis de tributação para quem recebe acima de X valor. Okay. Existe também uma estratégia de holding para os dois casos. Tá? Como que eu vou viabilizar que o sócio de uma empresa que distribui lucro acima de 50 mil por mês consiga maior isenção nesse rendimento? Tá. A gente está trabalhando uma gestão de holding agora focada em empresas. A holding pura, gestora de outras empresas. Ok. Para reduzir essa carga tributária do empresário, que já paga uma grande carga tributária, ainda vai pagar mais um quando for receber o CAR dele de direito. E também, no caso do consumo, a relação dos aluguéis. Tá? Hoje, o locador, pessoa física, ele aluga os bens a um custo que vai na tabela de imposto de renda, vai até 27,5%, tem os redutores. E a gente tem uma classe de holding, onde nós temos atividade imobiliária. Tá. Eles são levados os aluguéis para dentro desse CNPJ, essa empresa, e ela operacionaliza a locação. Onde hoje, com o cenário tributário atual, a carga tributária de 27,5% cai para 11,33%. Entendi. Mais de 50% de economia. Com a virada da reforma tributária do consumo, quem aluga mais do que determinada quantidade de imóveis, 3 ou 240 mil em média de locação anual, vai passar a ser tributado, além do IR, pelo novo tributo, que é o IBS, que entra agora, e o CBS, que entra lá em 2029. Então, esse
pessoal que hoje trata dos aluguéis dos imóveis que tem na pessoa física vai sentir um aumento considerável no custo tributário. Uhum. Na hora do vamos ver ali em abril no Leão. E é um custo tributário definitivo. Tá. Porque quem recebe hoje na pessoa física vai lá, tem despesa médica, dedução total, despesa com educação, dependentes. Tudo bem, você pega uma parte de volta conforme as suas despesas. Esses 2 tributos novos não vão ser compensáveis na declaração anual. Uhum. Então, a holding hoje, ou uma organização societária para cuidar das atividades empresariais, ela está vindo como uma forma de economia tributária muito maior do que já era. Entendi. Então, puxando esse gancho, quem se organizar e fizer a organização, o planejamento ainda em 2025 vai ter vantagem, certo? Quanto antes, na verdade, você se planejar para tudo, né? Por uma despesa inevitável, é melhor. Porque não existe aquilo, eu nunca vou ser inventariado. Não temos essa forma na medicina ainda. Uhum. Tá? Então, em algum momento aquilo vai acontecer. Sim. Não tem escapatória, né? Ainda não. Mas dá tempo, Leandro. Dá tempo. A gente tá com uma grande alta de procura, principalmente nas holds esse final de ano. Principalmente pelo medo da mudança da base de cálculo para fins de doação e sucessão. E também nas alíquotas. Meio que vai dobrar. Então, um inventário que hoje daria 100 mil tende a ir para 200. Entendi. No mínimo, com o aumento da alíquota. Com o aumento da base de cálculo, daí eu não consigo estimar. Tem que esperar. Mas vai ser triste. Então, para quem está assistindo e tiver um pouquinho dessa preocupação, como o Leandro disse, pode procurar o Leandro, pode procurar sucessório, mas qualquer outro profissional. Um profissional. Porque é importante correr atrás desse tipo de informação quanto antes. Entender o que você tem, né? Entender o seu cenário, fazer esse estudo, isso vai levar um tempo. Isso. Você tem casos que nós pegamos, por exemplo, que é uma reforma de holding. Que às vezes, lá 5, 6 anos atrás, foi feita uma holding, prevendo uma legislação, prevendo um cenário econômico, e ela já não faz mais sentido. Ou ela foi feita de forma incorreta, não tem as proteções necessárias, tá? Porque quando a gente traz para esse ambiente, eu não falo blindagem, porque blindagem eu acho que é desonestidade com o meu cliente. Tá? Não dá para blindar. Não, é muito... Né? É um excesso de confiança. Mas a proteção patrimonial, afastar dos problemas, resolver problemas conjugais dos filhos que talvez afetem o patrimônio dos patriarcas, isso sim é possível executar, tá? E de forma bastante eficiente. E às vezes lá atrás a família fez uma holding, às vezes com um colega que não estava com tanta experiência assim, fez de forma bastante básica, a gente tem pego casos para reformar. Vamos reestruturar dessa forma para trazer mais segurança para a família e para o patrimônio. Daí sim. Então é sempre bom revisar o que está feito, não é algo concreto ali. Ele vai mudando conforme a legislação muda. Nós já estamos aí... A gente está gravando agora, mas a gente já está nessa virada de mês de outubro para novembro. Então, bem dizer, nós temos uns 45 dias aí para correr atrás desse trabalho, senão vai virar o ano e tá corrido. Tá corrido. A gente talvez não tire recesso devido à grande demanda que entrou agora. Entendi. Que bom. É bom, mas enfim. Tem que descansar também, né, Leandro? Exato. A gente entende que tem que descansar, principalmente a gente que vive nesse mundo onde a gente mata um leão por dia como empresário, né? Ontem eu tive a satisfação de dar uma palestra para pessoas que estão querendo empreender no universo da gastronomia. E eu falei justamente sobre isso, né? Primeiro de não desistir do sonho, mas que a gente tem que incentivar o empreendedorismo, mas que o empreendedorismo ele é puxado, né? E você falou no comecinho que você deixou a sua vida CLT para vir empreender. Como que foi para você essa mudança? Só fazendo um contraponto com o site da nossa conversa. Eu me preparei para isso. Então eu tinha certa estabilidade como CLT, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Férias, 13º, quizás, né? Tranquilo, se não vem
O problema era do meu patrão, tinha que me pagar no final do mês e eu tinha que entregar para ele o serviço. Era bastante linear. Eu vim me preparando durante alguns anos, né? Contabilidade paralelo, equipe muito pequena, aumentando a carteira, até que eu cheguei no ponto de equilíbrio. Ó, não dependo mais desse, consigo focar naquele. Então, eu fiz a transição de forma pensada. Sim. Mas, às vezes, a pessoa não tem tempo. Então, quando você não tem tempo para se preparar, como eu tive, ir sozinho é muito difícil. Você precisa de parceiros, Sim. ou consultorias, ou uma mão de obra terceirizada para te ajudar a impulsionar ali. É bastante complicado. Para alavancar, mas é isso. Eu sempre falo... Aqui, desde o primeiro episódio, a gente fala sobre empreendedorismo e fortalecer a questão da visão empreendedora com cases, né? Mas principalmente como você é um case dessa mudança do CLT pro universo empreendedor, né? Para empreender e gerar emprego, né? Então essa preocupação que você não tinha de ter seu salário, porque a responsabilidade era do gestor, era do empresário, agora você tem com a sua equipe. Isso, hoje eu tenho que produzir e pagar salário. Exato, mas a satisfação da gente conseguir manter empregos, conseguir manter famílias é muito satisfatório. E eu acho que é através do universo do empreendedor que a gente consegue mover e criar novas soluções para tentar mover um pouquinho mais o nosso país. E você trabalha diretamente nessa mudança. Querendo ou não, sim, você trabalha diretamente com a saúde financeira das empresas, mantendo o dia a dia dela legalizada para que ela consiga trabalhar, a gente né? tem o braço contábil, que é a Rockfile, que a gente tenta sempre focar na economia tributária do cliente, um bom compliance para evitar problemas financeiros. Isso, e tem também a sucessório, daí nós focamos na economia familiar. Agora está aumentando também empresarial de uma forma um pouco mais indireta. Tá. Pensando nos sócios, não só na atividade. Sim. E aí é o caminho natural, porque as empresas estão estruturadas, agora vamos para a próxima etapa, que é a gente manter a família organizada, né? Mas me fala um pouquinho, os riscos, né, de deixar de partilhar, deixar a partilha e ir para o inventário de uma vez, ou aproveitar aquela organização da sucessão ainda em vida. Me fala um pouquinho dessa vantagem em vida. Cara, eu vou te dar um exemplo prático. Hoje, as suas contas bancárias, você é o único titular? Sou o único titular. Se você falece, seu CPF é cancelado e suas contas estão bloqueadas até que o inventário seja feito. Um advogado bacana, ele vai entrar, vai pedir antecipação dos valores de liquidez imediata e seu filho e sua esposa não vão ficar desassistidos. Agora, uma família que não tem condições de ter um advogado especialista naquilo, tá. Ela vai penar, às vezes passando necessidade, até resolver o inventário e acessar os bens do patriarca que faleceu. Você entende? Entendo. Tem o dinheiro, era para estar disponível para a família, eles estão dependendo de favor. Por exemplo, tem família, tem 4 filhos. Às vezes a mãe não consegue trabalhar porque tem que dar atenção para todos. E agora? Tá? Então, o planejamento sucessório, ele prevê isso. Por exemplo, você comentou acho que é o Dr. Carlos. Isso. É sobre previdência. A previdência privada é uma forma de sucessão. É uma ferramenta que nós utilizamos. Ela não é inventariada e tem liquidez imediata. Tem uns dias, mas ele acessa em pouco assim que tempo. Aciona, Então, a gente tem um pedacinho ali do patrimônio. Porque a holding familiar, patrimonial, ela foca muito em imóveis. Tá? Eu ainda tenho todos os ativos financeiros do cliente. Tá. Inclusive, as pessoas mais jovens têm evitado esse acúmulo de patrimônio de tijolo. Tá investindo em FIs de tijolo. Mudou a cultura, né? Muda um pouco. Então, a gente não consegue falar também que a holding para imóveis é o principal. É uma ferramenta. Você tem que focar em outras formas de sucessão para os outros patrimônios, que não só o prédio e a casa. Tem alguma dica que você pode dar para quem está assistindo a gente, né? De como evitar, né, que o patrimônio da família realmente entre em risco?
No sentido de custo de sucessão? Custo de sucessão, ou até mesmo para ir entrando no outro contraponto de como blindar isso, para não blindar, não existe a blindagem. Proteger. Mas proteger para que ele não perca aquilo também. Né? A sucessão em vida, a mais cara que existe, porém mais econômica que o inventário, é a doação. Tá. Ela ainda, apesar de ser muito cara, ela é mais econômica do que o inventário. Tá. Não tenho orientação, não sei o que eu faço, doa. Entendi. Facilita. Tá. Outro ponto, a doação em vida, você consegue colocar proteções, não blindagens, proteções para que os problemas que os filhos venham a ter no futuro, de endividamento, divórcio, execuções, não afetem esse patrimônio. Tá. Coisa que no inventário não vai acontecer. O seu filho está devendo, você faleceu, foi inventariado. Na hora que ele recebe o inventário, nada impede que o credor dele se habilite no processo e receba junto. Entendi. Tá? Então, você resolve muitos problemas que você não vai estar aqui mais para ajudar o seu filho a resolver. Eu acho que isso daí é uma parte muito importante. Essa é uma dica, na verdade, para o pessoal que tem essa preocupação já começar a agir. Exato. Já, né? É interessante isso, porque a gente vê corriqueiramente as pessoas não se preocupando com isso. Não se preocupam. Né? Não se preocupam. É como eu disse no começo, a água bateu na bunda e agora que eu vou me virar para resolver. Mas vamos falar de impactos da reforma na sucessão. Né? Esses impactos dessa reforma trabalhista nesse universo reforma tributária na sucessão. Entendemos que isso vai impactar bastante em questão de porcentagem, alíquota e etc. Na prática, em questão de time, de resolução, de processo, de criação de todo isso não entra num... Não vai entrar, a burocracia não vai mudar. Isso, a burocracia. Isso. O custo que vai mudar. Tá? A gente tem hoje um cenário interessante para a sucessão, principalmente no estado de São Paulo, mas tem vários outros também têm possibilidades boas. Ela vai mudar, ela vai cair O estado de São Paulo tem sido amigável com a sucessão. Tá. Mas vai deixar de ser, principalmente com essa elevação de custos. Tá. De base e de alíquotas. Isso é inevitável, vai acontecer em algum momento. Então, a gente tem incentivado os clientes que ainda não fizeram que façam, nem que seja a mais básica possível. Tá. Organize essa sucessão, porque lá na frente vai ficar muito mais caro. Hoje é investimento. Daqui uns 6, 8 meses, depender do andar da carruagem, daí já vai ser despesa. Tá. Existem erros assim que você acostuma identificar em processos de construção dessa sucessão patrimonial? Erros mesmo? Tem o erro mais comum, a pessoa abre um CNPJ, coloca os imóveis lá dentro e passa o CNPJ para o nome dos filhos. Tá. Isso é uma doação disfarçada, é uma sonegação de tributo sobre doação. Em 2023, nós tivemos uma fiscalização em São Paulo chamada Operação Lock, onde o fisco estadual pediu para que as famílias comprovassem como ocorreu aquela transferência de propriedade. Ou ela era onerosa, o filho pagou pela empresa, tinha que ter o comprovante bancário, extrato para comprovar. O mínimo, né? O mínimo. Ou era uma doação disfarçada. Tá. Doação me dá a guia de recolhimento do TCMD, que é o tributo referente a isso. Então, as empresas foram autuadas pedindo autorregulação. Ó, você vai lá, recolhe com multa e juros, eu não vou te multar. E foram muitas empresas no estado de São Paulo. Agora nós temos uma operação no Rio Grande do Sul que está questionando holdings que foram constituídas de forma incorreta para poder cobrar o tributo. Então, na verdade, eles estão em fase de investigação ainda, mas é um problema. Você faz a empresa, a holding, pensando em tranquilidade. Daqui 4, 5 anos, o fisco vem bater na sua porta. Você vai culpar quem? O profissional que fez? A responsabilidade é sua. Sim. Por mais que o profissional tenha feito lá atrás, já passou. E quem contratou o profissional foi... Exatamente. Né? Não dá pra... A conta é sua. Não dá para se isentar dessa responsabilidade, né? Exato.
Você acha que... Você falou num ponto que eu gostei bastante para puxar essa pergunta que eu vou te fazer. A mudança cultural, né? Hoje a gente percebe sim que gerações estão nessa evolução e o jovem adulto de hoje, vamos chamar de jovem adulto, ele prefere realmente não investir num patrimônio físico. Talvez não quero ter carro, não quero ter casa, porque eu consigo morar de aluguel numa boa, consigo tocou o telefone. Acontece ao vivo. Voltando, recapitulando. Ele não consegue investir. Ele prefere não investir numa casa, prefere não investir num bem, num patrimônio, porque ele não precisa daquilo. Você percebe isso diretamente linkado no seu trabalho, que as soluções ou as buscas por soluções são diferentes por conta dessa mudança cultural? Sim. De geração, né? Não é nem cultura, é geração. O imóvel, o seu imóvel, ele te ancora naquele lugar. Sim. Por mais que não fisicamente, você tem uma responsabilidade ali. E a gente percebe cada vez mais, as pessoas mais jovens estão deixando de comprar. Você faz um investimento hoje, um imóvel de 1 milhão. Uhum. A conta que o pessoal mais jovem está fazendo, 1 milhão investido aqui, vou pagar aluguel de tanto. Beleza. E eu tenho liquidez imediata. Uhum. O imóvel eu vou ter que jogar para o mercado, pagar comissão, ver se eu vou conseguir vender para realizar e transformar em dinheiro. Tem uma questão de imediatismo financeiro. Tá? O imóvel não te permite aproveitar uma oportunidade muito boa. Sem dúvida. Você não tem liquidez. Sim. Então, eu tenho enxergado que a tendência de ter muitos imóveis tem diminuído. Fora quem tem herdado de uma geração anterior. Okay. Ele veio, mas ele não se preocupou com aquilo. Não foi ele que quis construir aquilo. Exatamente. A gente tem uma questão também pelo menos no nosso caso, a nossa equipe ela é toda home office. Ok. Tá? Então, a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar. Não tem sentido se ancorar aquele apartamento, aquela casa. Sendo que com o valor daquilo, ele paga o aluguel e ainda mantém o bruto da aplicação ali. É muito louco essa questão do jovem adulto. Exatamente. Porque muda a cabeça dele, inclusive, como empresário, né? Isso. E no caso, a holding não faz sentido para esse pessoal. A gente não tem enxergado a holding como uma solução. Daí existem outras formas de sucessão para ativos financeiros. Tá? Investimentos no exterior, talvez uma offshore, tá? Que a gente pode fazer algumas ferramentas de sucessão lá fora que não vai passar pelo burocracia e custo nacional para que os herdeiros acessem esse patrimônio. Legal. Continuando nessa pegada de herdeiro. Famílias, vamos dizer sobre casais, né? Casais com filhos em relacionamentos separados, né? Então, o homem teve seu primeiro relacionamento, tem filho aqui, a mulher teve seu outro relacionamento com filhos e esses dois casaram. E também constituíram uma nova família e talvez eles também tenham mais 2 filhos. Então tem filho lá, filho aqui e mais os filhos desse novo relacionamento. Isso eu acredito que deve ser um dos principais problemas de inventário hoje. E com um planejamento bem feito, um planejamento sucessório muito bem feito, bem construído, a gente consegue manter os patrimônios de antes dessa união nova mas você consegue... Acho que eu consegui explicar. A gente tem na legislação existe um termo que chama legítima. Tá. São os herdeiros necessários da pessoa. Então, 50% do patrimônio é disponível, ele faz o que ele quiser, 50% são os herdeiros necessários. Okay. E os herdeiros necessários do homem nesse casal são todos, na mesma proporção. Ele não pode desprezar nenhum deles dentro desses 50%, tem que ser igual a partilha. Os outros 50% ele pode organizar conforme ele desejar, que é o patrimônio disponível. Okay. No inventário isso não é falado, salvo o testamento, que ele pode ajustar isso, mas muitos poucos fazem testamento hoje. Já foi a época, né? Coisa antiga.
Então, com uma sucessão organizada, não necessariamente a hold, mas ainda em vida com regramentos, ele pode distribuir essa divisão de bens de forma melhor, conforme for mais interessante para ele, sem ter problemas legais. Tá? E a gente já usou a holding como ferramenta para divórcio. Porque tinha uma diferença nos bens do casal, foi um divórcio amigável, que também não é muito comum de se ver. Nós construímos a holding, criamos regras de quem manda e o que ali quando vender. Eles se tornaram sócios, cada um pegou 50% das cotas, não teve ganho de capital. Tá? Quando eu tenho inventário, eu tenho a partilha no caso do divórcio, quem fica com a maior parte do patrimônio paga ganho de capital. Tá. Então, evitou-se um problema não relacionado ao inventário, a um divórcio. Também serve como ferramenta, desde que pensado. Às vezes é um tipo de caso bastante delicado. Os nervos estão à flor da pele no momento do divórcio. Mas funciona. Eu acredito que sim. Por isso que eu quis trazer esse gancho também, porque é um conteúdo relevante para quem está assistindo, porque às vezes passa por isso, né? E você está transitando em dois universos que são muito próximos, mas muitas vezes você é encarado como um vilão pelo empresário, porque você manda boleto para ele sempre, né? Sim. Mas são os boletos legais de impostos e tudo mais, e a gente entende isso, que é o papel real e correto da contabilidade, ajudar os empresários nesse ponto. Mas é um contraponto muito cruel, né? Enquanto você está... Parece que você é um custo para o empresário, porque infelizmente tem muitos empresários que pensam que a contabilidade é um custo, um mal necessário, assim como o marketing e outras coisas, porque esse é o meu mundo e muitos enxergam infelizmente dessa forma. Em compensação, o sucessório nesse outro braço seu você é quase um deus. Graças a Deus você surgiu na minha vida e resolveu um problema que eu não enxergava como resolver. A gente percebe isso. O empresário, o ambiente empresarial brasileiro já judia do empresário na média. E a gente é o emissário dessa má notícia. Exatamente. A gente leva a mensagem. O que a gente tenta fazer é que a mensagem que ele recebe seja cada vez menos preocupante, com reduções tributárias, com melhor compliance, evitando multas, melhorando a precificação. A gente tenta entregar isso para o cliente na contábil, mostrando o nosso valor em relação aos benefícios que trazemos para o negócio dele. Agora, quando a gente fala de holding, sucessão, eu só trago bônus para o meu cliente. Sim. Tá? Ele tem um inimigo lá na frente, que são os 15% do governo, que vai ser... Não do governo, tá? Que tem custo advocatício. Sobre o inventário que está nesse balaio que eu comentei. Nós trazemos para ele uma grande economia e também uma resolução de problemas que ele não sabia que ele não pensa que ele tem, até que a gente explique para ele que aquilo pode acontecer. Então ele fica com um pouco de medo, mas nós vamos evitar que isso chegue em você, mas isso seria inevitável lá na frente. Então são dois pesos diferentes. Tá? A percepção que o cliente de holding tem da gente hoje é um amigo. Eu tenho cliente de holding hoje que é meu amigo. Sim. Ele me liga, vou comprar um imóvel. A gente já terminou o projeto dele. Comprar um imóvel, o que eu faço? Vamos seguir assim. Mas é o relacionamento que foi construído na base da confiança. Exatamente. Isso faz muita diferença. Você falou dos encargos advocatícios que estão envoltos nessa questão. Fala um pouquinho como que funciona hoje o seu trabalho em parceria com advogados. Eu acho que isso é uma pergunta interessante, porque às vezes tem um advogado assistindo que, poxa, eu posso ter o Leandro como parceiro e eu não sabia. Se você só puder dar uma pincelada em como é esse relacionamento seu, né, desse universo mais contábil, mais holding, mais tributo, mais compra. Nós fazemos dois tipos de parceria lá no escritório. Tá. Que é a quatro mãos. Então, o colega tem um cliente que não tem... Mas ele não tem aquele expertise. Ok. Mas o cliente dele confia nele, é advogado dele. Eu tenho que confiar no meu advogado e no contador. Tá? Sim. Então, ele traz o cliente, nós montamos o projeto em conjunto, entregamos em conjunto o projeto para o cliente dele. E eu tenho parceiro que tem o conhecimento jurídico. Ele vai fazer a elaboração do projeto. E nós vamos operacionalizar contabilmente aquilo.
Então a gente ataca nas duas frentes, para não deixar ninguém desassistido. Entendi. Além de entregar os nossos próprios projetos. Ou seja, pode ser backstage ou o front ali mesmo, né? Às vezes eu tenho um parceiro que ele domina a parte jurídica, ele tá com dificuldade de explicar a parte tributária para o cliente. A gente vai lá e explica, ó. Não, o projeto do doutor, da doutora, sua economia tributária é tanto, os benefícios tributários é tanto. Para deixar bem assistido e gerar confiança. Sim. Então, é legal isso, porque você acaba sendo um braço do doutor ali, um braço do advogado, da advogada, nesse lance, e consegue atender muito melhor. Isso, inclusive, eu acredito que gera muito mais valor para o próprio cliente, mostrando que existe mais pessoas e mais respaldo, né? Um respaldo, principalmente um respaldo muito mais técnico por trás disso, oferecendo para aquele tipo de cliente. É legal esse modelo da forma como o Leandro, de forma que a Successorium atua no mercado. Uma pergunta mais polêmica, né? Holding patrimonial é a melhor opção de sucesso? Não. Para sucessão, não. Tá. Ela é uma boa ferramenta de sucessão. Mas não a melhor. Não é a melhor que a gente comentou lá no começo. Depende da realidade de cada família. Eu falar que toda a sucessão vai ser feita por holding, eu posso estar entregando uma burocracia desnecessária para a família, que eu poderia ter resolvido de uma forma bem mais prática e definitiva. Legal. Pessoal, vai aparecer aqui um GCzinho aqui, o @ da Successorium, para seguir nas redes sociais, né, para acompanhar um pouquinho mais o trabalho que o Leandro, que a equipe dele faz, oferecendo esse tipo de trabalho de holding, né, de planejamento sucessório, essa questão patrimonial mesmo. Então, vai ter o @ aqui embaixo, segue a Successorium lá para ter mais conhecimento, mais contato com esse tipo de informação que eles vão publicar lá. Chegando ao fim desse nosso episódio, Leandro, se você quiser olhar para essa câmera e deixar um recado especial para quem está assistindo a gente, que ainda tem dúvidas, se quiser entrar em contato contigo, obviamente, mas principalmente que tenha mais dúvidas ou que se interesse mais sobre esse assunto, porque em 50 minutos, 1 hora, a gente não consegue falar sobre tudo. Sim, eu sempre recomendo que, por mais que você ache que não precisa de um planejamento sucessório, que procure um profissional, não necessariamente a gente, alguém de confiança, para fazer uma análise se realmente precisa ou não. E a economia que pode trazer, tanto para evitando dor de cabeça, quanto financeira, tá? É essencial que a gente preveja e antecipe o inevitável, que é o inventário. E é custoso. Então, tira umas 2, 3 horas da sua vida, procura um profissional, faz uma análise estrutural do seu patrimônio, o que pode ser inventariado, o que não pode, ou o que é ativo financeiro, estratégia de sucessão, pensa se vale a pena e não espera o inventário chegar, que a conta é cara. A conta é mais pesada. Obrigado por ter vindo, obrigado por essa participação. Esse é mais um episódio do Pode Isso Max, sempre trazendo conteúdo relevante, conteúdo que vai agregar na sua vida, seja profissional, seja particular. Então, Leandro, obrigado por ter vindo. A gente vai certamente nos encontrar em outras oportunidades e vamos tentar cada vez mais levar conteúdo relevante para a galera que tá assistindo. Opa, vamos em breve, quem sabe um dia. Tá joia. Obrigado, valeu. Bom, obrigado, até mais. Para quem tá assistindo, um abraço. Tchau, tchau.